Fala, concurseiro, tudo certo? Bem-vindo ao canal Lei Seca em Áudio. E nesse vídeo eu vou ler o Código de Processo Penal do artigo 1º até o artigo 3º F do CPP. Lembrando que alguns artigos estão suspensos pelo STF, mas mesmo assim são cobrados em provas e por isso que todos eles serão lidos aqui para vocês, tá bom? Ao final do vídeo, questões comentadas referentes aos artigos lidos. Então, não perde tempo, se inscreva no canal e deixe seu like, porque a gente vai começar nesse momento. Vamos lá, gente. Código de Processo Penal. Livro 1 do Processo em Geral. Título 1. Disposições Preliminares. Artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, ressalvados: inciso 1º, os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Inciso 2, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Inciso 3, os processos da competência da Justiça Militar. Inciso 4, os processos da competência do Tribunal Especial. E inciso 5º, os processos por crimes de imprensa. Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este código aos processos referidos nos incisos 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Artigo 3º. A lei processual admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Juiz das garantias, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Artigo 3º-A do Código de Processo Penal. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição de atuação probatória do órgão de acusação. Artigo 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente: inciso 1, receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 2º, receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 desse Código. Inciso 3, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Inciso 4, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Inciso 5º, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 6, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto nesse Código ou em legislação especial pertinente. Inciso 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Inciso 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Inciso 10. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Inciso 11. Decidir sobre os requerimentos de: a linha A, interceptação telefônica do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. A linha B, afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico. A linha C, busca e apreensão domiciliar. A linha D, acesso a informações sigilosas. A linha E, outros meios de obtenção da prova que restringem os direitos fundamentais do investigado.
Inciso 12. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Inciso 13. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Inciso 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 do Código. Inciso 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Inciso 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Inciso 17. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Inciso 18. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput desse artigo. Parágrafo 1º. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Artigo 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com recebimento da denúncia ou queixa, na forma do artigo 399 deste Código. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantias ficarão acautelados na secretaria deste juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz à instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juiz das Garantias. Artigo 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo. Artigo 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Artigo 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e da identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput desse artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Está na hora de resolvermos questões comentadas de processo penal em relação aos primeiros artigos e aos juízes das garantias. Então deixe o seu like, se inscreva no canal Lei Seca em Áudio e vamos começar. Também vou pedir para você deixar um comentário aqui embaixo sobre o que você está achando do vídeo e também sugestões de novas leis secas em áudio. Vamos lá, gente. Investigador da Polícia Civil, 2021. Questão. A Lei Processual Penal veda expressamente o uso de interpretação extensiva e analógica. E aí, certo ou errado?
Pausa o vídeo, responde a questão mentalmente ou nos comentários e vamos ao gabarito. A questão está errada. Olha o que diz o artigo 3º do CPP. A Lei Processual Penal admitirá a interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Então a questão está errada. Próxima questão. A nova Lei Processual Penal não se aplica desde logo, mas aguarda o término do processo já instaurado. Certo ou errado? O que você acha? Gente, novamente a questão está errada. Olha o que diz o artigo 2º do Código de Processo Penal, que a gente leu há pouco tempo. A Lei Processual Penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Próxima questão sobre juiz das garantias. Competirá ao juiz das garantias o julgamento de habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. E aí, certo ou errado? Qual que você acha que é a questão? Compete ao juiz das garantias o julgamento de habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia? A questão está correta, também letra da lei. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, artigo 3º-B do Código de Processo Penal. Tá vendo? Mesmo que alguns artigos estejam suspensos, eles caem em prova de concurso. Próxima questão. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. E aí, tá certo ou errado? É uma questão que está certa de acordo com o artigo 3º-C do Código de Processo Penal. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, salvo ou exceto as que são de menor potencial ofensivo. Próxima questão. Obedecendo à estrutura acusatória, o juiz das garantias funcionará na fase investigativa, enquanto o juiz de julgamento funcionará do oferecimento da denúncia em diante. Certo ou errado? Olha só, gente. O gabarito está errado, porque a competência não vai até o oferecimento da denúncia, vai até o recebimento. Artigo 3º-B e 3º-C falam muito bem sobre isso. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do judiciário, competindo-lhe especialmente, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do 399. E o artigo 3º-C diz que a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. Então aqui, como diz oferecimento, a questão está errada também. O que você achou da aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui também alguns vídeos para você continuar assistindo e também deixe o seu comentário achando o que você está achando dessa videoaula sobre a Lei Seca em áudio. Estamos juntos e até a próxima.